Olá, benditos! Vocês já viram Jesus como Messias prometido em Mateus e como servo sofredor em Marcos. Mas hoje encontramos Lucas, o médico amado, pintando um retrato ligeiramente diferente. Ele destaca o convite do Filho do Homem para uma ética fundamentada no amor e na integridade, onde cada palavra e ação devem transbordar a essência transformadora do Evangelho. Vamos então ao 7º capítulo da nossa série. É importante entendermos que na discussão sobre o sábado nos evangelhos, cada autor revela suas prioridades teológicas. Mateus foca no Messias como sendo maior que o templo e Senhor da misericórdia. Marcos foca na restauração do benefício original do sábado, quando a tradição o torna opressor. Já Lucas enfatiza que o Filho do Homem é Senhor do sábado não para abolir o descanso, mas para restaurar o propósito do descanso, que é fazer o bem e salvar vidas. Para um público que já conhece a lei, o desafio aqui é: o que é mais lícito no sábado? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Lucas prepara o terreno para mostrar que a verdadeira guarda do sábado não consiste em uma imobilidade ritualista, mas na prática ativa da misericórdia e na restauração da dignidade humana. Jesus reafirma seu senhorio sobre o sábado ao curar um homem com a mão ressequida dentro da sinagoga, confrontando diretamente a hipocrisia dos escribas e fariseus que o vigiavam. O milagre expõe a dureza de coração daqueles líderes que, em vez de celebrarem a cura, reagem com furor e começam a conspirar contra Jesus. Naqueles dias, Jesus sobe ao monte para passar a noite inteira em oração, demonstrando que a escolha de seus líderes era uma decisão de profunda dependência de Deus. Ao amanhecer, ele seleciona 12 entre os seus muitos seguidores, designando-os como apóstolos para serem seus representantes oficiais e pilares da nova comunidade da fé. Nós falamos com mais detalhes sobre eles no capítulo 3 de Marcos. Na verdade, nós não sabemos muito sobre a maioria deles, mas há algumas conexões interessantes. Há irmãos, Tiago e João, Pedro e André. Há sócios, Pedro, Tiago e João. Há pontos de vista políticos opostos, como Mateus, que era cobrador de impostos e favorável aos romanos, e Simão o Zelote, que odiava os romanos. E um que trairia Jesus, Judas Iscariotes. Abrindo um parêntese aqui, certa vez um homem perguntou a um teólogo: por que Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser o seu discípulo? O mestre respondeu: não sei, mas eu tenho uma pergunta ainda mais difícil. Por que Jesus me escolheu? Fecha parêntese. Logo após a escolha, Jesus desce com os 12 para um lugar plano, onde uma grande multidão vinda de diversas regiões o aguardava ansiosamente. E eu gostaria de destacar aqui a expressão lugar plano. Enquanto Mateus situa o discurso no monte, o famoso Sermão do Monte, Lucas é explícito ao dizer que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Por isso, muitos chamam o relato de Lucas de o Sermão da Planície. Alguns estudiosos eminentes acreditam que se trata de 2 sermões semelhantes ditos em tempo e lugar diferentes. Mas, caso se trate do mesmo sermão de Mateus, o fato de ser no monte ou na planície não representa um problema. É muito provável que o local fosse um platô ou uma área nivelada em uma das colinas da Galileia. Jesus teria subido ao topo para orar e depois descido para uma parte mais larga e plana daquela mesma montanha para conseguir acomodar a grande multidão. Ali, Jesus exerce seu ministério integral, ensinando com autoridade e curando a todos os que o tocavam, tornando evidente que o poder de Deus fluía dele para restaurar tanto o corpo quanto a alma.
E então Jesus pronunciou o sermão da planície, com o olhar voltado para os discípulos. Isso porque parte do ensinamento deles era ouvir e compreender bem a mensagem, pois ela os ajudaria a explicar claramente o que significava ser um seguidor de Jesus, o Messias. Pode-se supor que o sermão serviu a uma dupla função: encorajar a fidelidade entre os discípulos e desafiar os que ainda não eram discípulos a segui-lo. Jesus apresenta uma série de contrastes radicais entre o que o mundo valoriza e o que Deus abençoa. Diferente de Mateus, Lucas equilibra 4 promessas de felicidade ou bem-aventuranças com 4 advertências severas, os ais. Jesus inverte a lógica humana, declarando que os pobres, os famintos, os que choram e os perseguidos são verdadeiramente felizes, pois possuem a herança do reino e a promessa da consolação divina. Ao mesmo tempo, ele pronuncia os 4 ais sobre os ricos, os fartos, os que riem e os que são elogiados por todos, alertando que a satisfação terrena e imediata pode ser a única recompensa que eles receberão. Com isso, Jesus estabelece que o reino de Deus não é para quem se sente autossuficiente, mas para aqueles que reconhecem sua total dependência de Deus em meio às aflições da vida. Jesus também eleva o padrão da ética cristã ao nível do impossível humano, dizendo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Jesus reconheceu que teremos inimigos, isso faz parte do mundo real. Mas o amor que Jesus nos ensinou a ter por nossos inimigos não é um sentimento caloroso e reconfortante do fundo do coração. Se esperarmos por isso, talvez nunca os amemos. O amor por nossos inimigos é um amor que faz algo por eles, sem depender de como possamos nos sentir em relação a eles. Amar quem nos ama é comércio. Amar o inimigo é evangelho. É aqui que o cristão se diferencia do religioso comum. Jesus exorta seus seguidores a abandonarem a postura de juízes, prometendo que aqueles que não julgam nem condenam, mas perdoam e dão com generosidade, receberão de Deus uma recompensa transbordante. No versículo 38, Jesus descreve uma cena comum nos mercados da época para ilustrar a generosidade de Deus. Boa medida, que significa um balde cheio, recalcada, isso é, pressionada para baixo para caber mais, sacudida para eliminar os espaços vazios e transbordante, que se derrama de tão cheia. Jesus também utiliza a lógica da visão para confrontar a hipocrisia, advertindo que ninguém pode guiar outro se estiver espiritualmente cego ou focado apenas nos erros alheios. Ele estabelece que a meta do discípulo é tornar-se como seu mestre, o que exige trocar a lente do julgamento pela lente do autoexame. Através da figura do cisco e da trave, Jesus ensina que a correção fraternal só é legítima e eficaz quando o ajudador já lidou com suas próprias negligências maiores. Somente com a visão limpa pela autocrítica é que podemos, com amor e clareza, auxiliar o irmão em suas fraquezas. Jesus estabelece que a árvore é conhecida pelo seu fruto, afirmando que uma árvore boa não pode produzir frutos podres, assim como uma árvore doente não produz frutos bons. Essa metáfora serve para ilustrar a natureza do coração humano. As palavras e ações não são acidentais, mas transbordam do interior. Para Jesus, a verdadeira transformação não começa na mudança superficial do discurso, mas na renovação do caráter, pois é da abundância do que há no coração é que fala a boca. A ética de Lucas não é sobre regras externas, mas sobre uma transformação da essência. O homem que constrói a casa sobre a rocha não é apenas aquele que ouve, mas é aquele que ouve e pratica. No contexto de Lucas, praticar significa especificamente não julgar, perdoar e dar sem esperar retorno. Este capítulo nos convida a descer do monte das ideias e caminhar na planície das necessidades humanas.
Se Mateus nos ensinou a justiça e Marcos nos ensinou o serviço, Lucas nos convoca à misericórdia. Que a nossa casa não seja apenas bonita aos olhos de quem passa, mas profundamente alicerçada na prática do amor, que não escolhe alvos. Que sejamos filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. E no próximo capítulo, Jesus sai da teoria para a prática, rompendo todas as fronteiras da sua época. Ele alcança o estrangeiro, ressuscita o filho da viúva e acolhe a pecadora esquecida. Vamos descobrir como a autoridade de Cristo não serve para impor medo, mas para trazer vida e perdão onde não havia mais esperança. Um capítulo sobre um Deus que não vê limites para amar. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!